longo desses últimos domingos, começando no mês de novembro e agora em nosso mês de dezembro, até o dia 25, nós estamos celebrando a Jesus como aquele que nasceu em Belém há 2 milênios. A história de Jesus é uma história que cabe aos cristãos contar, para que não seja esquecida. Porque essa é uma história que não é apenas algo de um registro, mas é a história que muda as nossas histórias. Perder, portanto, a história de Jesus é perder a nossa própria história. Na expressão dele mesmo, em outro contexto, é perder a vida, embora aparentemente ganhando o mundo inteiro. Nós aqui, portanto, nos encontramos para celebrar que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus de Nazaré, para trazer aquilo que Simeão, ao tomar o garotinho no colo, chamou a salvação que Deus preparou. Repito, nós cristãos temos a tarefa de contar essa história. Se nós não a contarmos, as pessoas não a ouvirão. E quem não a ouvir, não será salvo. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, podemos aplicar, ouvir a história de Jesus. Como eu disse, não é uma história apenas para ficar nos registros, mas é a história que muda a nossa própria história. Não meramente como uma possibilidade, mas como uma certeza absoluta para todos quantos confessam que Jesus nasceu, morreu, viveu e agora está à direita de Deus. Razão pela qual nós podemos clamar então e orar: Abba, Pai. É o que nós faremos agora então. Eu a todos convido para se colocarem em pé. Nós vamos orar agora, nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui nos encontramos para contar a história de Jesus, mediante os textos que vamos ler e, sobretudo, as músicas que vamos cantar e vamos ouvir. Sabemos que o Senhor se revelou na história, para que, através dessa revelação, nós mesmos pudéssemos ter escrita a nossa própria história. Rogamos, Teu Pai, que nos ajudes a compreender esta história e a deixar que o Senhor escreva nas nossas vidas a mais linda história, a história do Teu amor para conosco. Senhor, rogamos-Te, toque todos os corações aqui, começando pelo meu. Coração de cada corista, coração de cada instrumentista, o coração de cada cultuante a Ti, porque aqui estamos para Te cultuar, Te adorar. Queremos fazer como os pastores, vendo Jesus na manjedoura, prostraram-se. Queremos fazer como os magos naquela casa em Belém, prostraram-se. Queremos nos prostrar diante de Jesus, aquele a quem a Tua palavra chamou de autor e consumador da nossa fé. Fala aos nossos corações, Te rogamos, em nome dele mesmo, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Todos podem, por favor, se assentar.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade na carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Calma está.
no nascimento de Jesus Cristo, Deus o Pai estendeu o seu favor a nós, que nada poderíamos fazer para o merecer. Essa expressão está evocada na música que vamos cantar agora. É meia-noite, instante consagrado. A letra é um pouquinho diferente daquela que alguns com ela estamos acostumados. Uma versão feita aqui nesta igreja. Que em pé vamos agora então cantar esta extraordinária canção sobre aquela noite magistral.
Todos podemos nos assentar, por favor. Desejamos nesse instante, então, saudar a todos aqueles que, não sendo naturalmente integrantes aqui de nossa comunidade, hoje vêm participar aqui desse culto, cantando o Natal. Quero pedir o favor que todos aqueles que estão conosco pela primeira vez, ou segunda ou terceira vez, se coloquem em pé para receber o nosso abraço. Alguém? Temos muitas pessoas, são muito bem-vindas, não é? Eu não posso prometer um abraço a todos porque são muitos, mas quem sabe seja isso possível. Há um cartão que alguns irão receber, o irmão Sérgio está aqui distribuindo. Quem o preencher, nós faremos contato, estabeleceremos nossos vínculos mediante correspondência. Espero que quem é a primeira vez seja uma série de muitas outras vezes. E assim, com alegria, nos reunimos para celebrar e para cultuar o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui em nossa igreja, os que daqui somos, sabemos de nossa prática, de em cada culto, em qualquer dia, nós temos diferentes momentos. Um é o momento de intercessão, quando colocamos a vida de cada um diante do altar de Deus, para receber dele a bênção de Deus. Segundo, como ouvimos aqui também, a vontade dele. Mas também temos um tempo que chamamos de fidelidade, quando nós demonstramos um pouquinho de nossa fidelidade para com Deus, devolvendo a ele parte daquilo que ele nos tem dado. Chamamos isso na igreja de dízimo. É algo voluntário, que não, de modo algum, condiciona ser abençoado por Deus. São coisas completamente distintas. O dízimo é um gesto de gratidão. Com esses recursos, a igreja abençoa outras pessoas. Na retrospectiva que faremos no final do ano, nós vamos mostrar uma imagem de como nós podemos socorrer aqueles nossos irmãos de Nova Friburgo e Teresópolis, sobretudo, naquelas enchentes tristes do ano passado, ou melhor, desse ano ainda. Possível por quê? Porque nós temos sempre separado parte dos nossos bens para devolver e colocar à disposição da igreja. Repito que não há nesse sentido nenhum tipo de obrigatoriedade. É uma oferta voluntária. E nesse momento, nós estamos também estimulando as pessoas a fazerem uma oferta de Natal missionário, para que nós possamos alcançar ainda outros povos, a começar aqui do nosso bairro, por onde isso for possível. É nesse sentimento que nós vamos agora então entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Pedi ao casal Pinheiro para segurar então as salvas e cada um que assim desejar poderá nesse instante trazer o seu dízimo ou a sua oferta. Falamos pela manhã, quero repetir, que há necessidades específicas a atender em Barreiras, na Bahia. Nossos adolescentes irão até lá no mês de janeiro e querem levar objetos que você pode doar, que você já tenha. Você pode então procurar saber conosco após o culto que elementos, o pastor Cleodaí vai ficar em pé, você pode procurá-lo e ele que vai liderar a caravana dos adolescentes, você poderá perguntar a ele o que você pode doar. De igual modo, o pastor Alcenir, fique em pé por favor, vai liderar a equipe que vai ao Haiti. Há muitas necessidades. Você, ao final, também pode perguntar a ele como é que você pode ajudar e participar. Um Natal missionário e solidário. Vamos assim, então, participar voluntariamente.
Os irmãos podem levar as salvas e vamos agora então contar aquela história, essa que nós já contamos cantando quando dissemos que era meia-noite, instante consagrado, quando aqui veio o homem Deus habitar para nos livrar da culpa, do pecado e a justiça do Pai revelar. Essa primeira mensagem é a mensagem entregue aos pastores. A história que vamos contar juntos agora, lendo o texto bíblico que está já sendo projetado. A história é bem conhecida, mas vale a pena lermos e refletirmos as suas palavras e depois cantarmos glória a Deus nas alturas, imitando aqueles anjos em Belém. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Mas o anjo lhes disse: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor.
Afirmei há pouco que em nossa igreja, além desse instante que chamamos fidelidade, temos também um tempo de intercessão. A música que vamos cantar agora diz que nós temos em Deus um amigo. Eu sou amigo de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus é amigo do homem. Há uma expressão extraordinária no livro de Êxodo sobre Moisés. Moisés era um homem bravo. Moisés era um homem que resolvia as coisas na força. Estamos falando de nós mesmos, do ser humano. Moisés, na hora de um sentimento poderoso de justiça, assassinou um adversário. Depois fez a sua peregrinação de 40 anos pastoreando ovelhas. Ao final desse período, ele teve um encontro com Deus. Deus que se inclina, o Deus que escuta, o Deus que ouve, o Deus revelado de modo completo em Jesus Cristo de Nazaré. E Moisés começou então uma amizade com Deus. Sempre foi Deus seu amigo. Mas Moisés não era amigo de Deus. Era amigo do grito. Era amigo da violência. Era amigo do eu resolvo, eu posso, eu sou forte. E Moisés então começou um relacionamento com Deus. Ao ponto de sobre ele, o mesmo livro de Êxodo trazer duas declarações. Primeira, era o homem mais manso da terra. Não foi algo que ele fez, porque por definição nós somos bravos, mas Deus o moldou. Quando ele se deixou moldar por Deus, modelar como massa nas mãos do grande oleiro. Diz ainda o mesmo livro da Bíblia que ele falava com Deus como uma pessoa fala com a outra face a face. Por isso começamos esse culto dizendo que nós vimos a glória de Deus revelada no Filho de Deus, em Jesus, que disse: quem quiser ver o Pai, olhe para mim e estará vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. A glória de Deus perambulou entre nós. E o autor então escreve: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do único nascido do Pai. O Antigo Testamento e o Novo, portanto, nos falam de um Deus que quer se relacionar conosco. E isso sintetiza o que é o Natal. É precisamente Deus se relacionando face a face conosco, ou pelo menos criando esta possibilidade. É por esta razão que nós podemos orar. Não há nenhuma separação mais entre nós e Deus, diz-nos a história do Natal. Não há por que ter medo, os pastores ficaram com medo. Olha, nós ouvimos os anjos cantando e vimos a glória dos anjos, nem sequer vimos a glória de Deus, nós vamos morrer. E os anjos interrompem aquele terror e dizem: não tenham medo, eu lhes trago o Evangelho, eu lhes trago as boas novas, eu lhes trago as boas notícias. Querem vê-la? Vão até Belém e vão encontrar lá essas boas novas, deitado, envolto em panos, numa manjedoura. A gente se acostuma a contar a história do Natal e vai perdendo o assombro que é essa história, a majestade que é essa história, a grandiosidade que é essa história, para que nós possamos ter plena comunicação com Deus,
todas as barreiras foram derrubadas, todos os obstáculos foram quebrados, todas as muralhas foram explodidas. Temos livre acesso ao Pai. Por isso nós podemos levar a Ele tudo em oração. Enquanto nós cantamos agora essa melodia que começa afirmando como no Antigo Testamento: quem sou eu para que Deus se lembre de mim e me ouça quando eu o chamo? O autor pergunta: é verdade que Deus pensou em mim? De fato, isso é incrível. Ele me ama e por isso eu sou amigo de Deus. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. E Ele manda, Jesus, que levemos tudo a Deus em oração, para que então possamos ter paz. Se você nesta hora tem algo que lhe tira a paz, você poderá ficar em pé enquanto participamos com o coro. Em seguida vamos orar por você.
Ó Deus, que bom sabermos que temos a Ti, um amigo. Podemos orar a Ti em nome de Jesus, a quem podemos dizer que é, segundo a palavra dele mesmo, amigo. Podemos acrescentar, mais chegado que um irmão. Senhor, Tu conheces os nossos corações, nossos desejos, nossas angústias, nossas aflições. Aqui nos encontramos. Muitas vezes estamos como os pastores a vigiar os campos da vida, cheios de medo e até mesmo de pavor, em função das circunstâncias, dos fatos que circundam as nossas vidas. Tu sabes que às vezes assim as coisas são. Mas nós temos a Tua oferta, a oferta que podemos levar a Ti, tudo a Deus em oração. O Teu Filho Jesus nos instruiu que assim o fizéssemos. É o que estamos fazendo. Pai, estamos colocando diante do Senhor cada pessoa aqui agora em pé, que em pé está talvez por si mesmo, por si mesma, ou talvez por alguém próximo, parente, amigo, não sabemos. Nem sequer sabemos quais os motivos, se é de saúde física ou emocional, se é de relacionamento, se é de natureza material, profissional, financeira, ou alguma outra. Embora não saibamos, o Senhor sabe. Então, Pai, colocamos diante de Ti cada pessoa, com desejo no nosso coração, que nesta hora, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito fale ao coração aflito. Dirija uma palavra ao coração angustiado. Ofereça o amor ao coração amargurado. Traga luz ao coração cheio de medo. Senhor, a nossa petição a Ti é que ao longo deste culto todas as sombras sejam dissipadas. Visita, ó Deus, cada coração aqui. Se há aqui alguém orando por alguma pessoa distante, como para Ti não há distâncias, que o Senhor visite esta pessoa onde ela estiver, num hospital, numa casa, num presídio, na rua, no shopping, onde estiver o necessitado, por quem Teu filho e a Tua filha está agora intercedendo, nós te rogamos que Tu toques agora, onde quer que esteja. Senhor, toca os nossos corações, purifica os nossos lábios, derrama paz sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Então, como não cantar louvor ao nosso Deus? É o que nós vamos ouvir, porque é aquilo que expressa o que nós pensamos. Como não entoar, Senhor, Teu louvor?
A Bíblia é um livro de histórias, de muitas histórias. Talvez o mais extraordinário livro de histórias de toda a humanidade. Histórias às vezes muito simples, como esta que nos coloca no coração do Natal. Havia em Jerusalém, diz a Bíblia, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Cada afirmativa da história bíblica é um convite a nós. Quando eu leio então que o Espírito Santo estava sobre Simeão, eu me coloco nessa história. Se Lucas escrevesse a minha biografia, diria que o Espírito Santo está sobre mim? Se o Espírito Santo está sobre mim, é preciso que aqueles que leem a minha vida possam ver isto. Se Lucas escrevesse a sua história, ele poderia dizer que o Espírito Santo está sobre você, porque se estiver, as pessoas verão. As testemunhas aqui dessa história viram que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, isto é, o Messias, o enviado do Senhor Deus. Um dia, então, podemos imaginar tranquilo na sua casa, idoso que era, talvez descansando, movido, diz o texto bíblico, então, pelo Espírito Santo, ele foi ao templo em Jerusalém. Estava lá. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, que era apresentar o menino no templo quando fizesse 40 dias, Simeão tomou o menino nos braços, louvou a Deus com as seguintes palavras: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, isto é, aos não-judeus, e para a glória de Israel, teu povo. Quero me deter nesta expressão de Simeão, pensando em Jesus como aquele que é a salvação que Deus preparou. Quero responder muito brevemente as seguintes perguntas: quem preparou? Quando preparou? Por que preparou? O que preparou? Quem preparou esta salvação mencionada por Simeão ao tomar Jesus nos seus braços? Foi o Deus Todo-Poderoso. E a expressão Deus Todo-Poderoso pode nos soar um pouco afugentadora. De fato, se alguém conhece aqui uma pessoa poderosa, sabe que é muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa poderosa. É muito difícil um poderoso que ouve, que se interessa, que presta atenção na gente. O poderoso é distante, é frio, é ausente, é inacessível. Deus é todo-poderoso. Mas a Bíblia acrescenta que, além de ser todo-poderoso, é aquele que nos atrai para Ele como um ímã atrai um outro objeto de igual material. Ou seja, não é um Deus todo-poderoso que responde pelas mesmas características dos poderosos que nós conhecemos. Agrega um valor especial ao seu poder, que é o valor de amar,
é um Deus todo-poderoso e, podemos dizer, mas, à luz do que nós percebemos dos seres humanos poderosos, e, claramente isso em Deus, amoroso. Toda a história da Bíblia é a história do amor de Deus. Se usássemos uma imagem comum, diríamos que toda a história da Bíblia, Deus se desmanchando em amor, nos atraindo para si, não para nos dominar, para nos perturbar, para nos atemorizar, para nos aterrorizar, mas para nos trazer alegria e vontade de viver. A salvação que preparaste, quem a preparou? Um Deus todo-poderoso e amoroso. Eu não sei se você conhece esse Deus. Talvez conheça o Deus todo-poderoso, mas não conheça o Deus amoroso. O Natal é um convite a nos aproximarmos de um Deus todo-poderoso e um Deus amoroso. Quando Ele preparou? Os historiadores chamam esse período em que Jesus nasceu, no primeiro século da era cristã, de um período da Pax Romana. Em latim, em português, a paz de Roma ou a paz romana. Dizem os historiadores que nesse período, como nunca até então na história da humanidade, havia paz, porque os romanos impunham a paz, pela força, evidentemente, mas havia paz. Não tinha guerra pelo mundo. Os conflitos que tinham, Roma mandava o seu general com o seu exército e acabava. Era um mundo de paz, dessa paz humana que nós conhecemos. De tal modo que quando Jesus nasceu, na plenitude do tempo, Ele pôde ser visto, Ele pôde ser olhado, que o mundo estava em paz, sob as botas, mas em paz. Também dizem os historiadores que esse foi um tempo em que as comunicações, claro, não se comparando às de hoje, alcançaram um momento muito significativo na história das realizações humanas, através de estradas. Roma abriu muitas estradas, e através de navios. O Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, era cruzado por navios e embarcações sofisticadas para o tempo de lá para cá, e o apóstolo Paulo mesmo andou nelas para pregar o Evangelho. Mas em terceiro lugar, essa Pax Romana, realizada através do momento de tempo sem guerra, através de uma comunicação possível através das estradas romanas, era também um tempo de alta mobilidade, de muita imigração, em que os povos se encontravam e mudavam de um lugar para o outro, em busca de melhores condições de vida. Antes da chamada Pax Romana, de César Augusto o Grande, houve o império de Alexandre o Grande, outros impérios, mas nenhum deles reuniu as condições que reunia naquele instante o Império Romano. Quando então essa salvação veio? Veio na plenitude dos tempos. De tal modo que hoje nós podemos contar essa história, que quando ele veio, a disseminação dessa história pôde ser facilitada. Tanto é verdade que apenas algumas décadas depois, o cristianismo era tão forte do ponto de vista demográfico quantitativo que começou a ameaçar o próprio Império Romano. As condições estavam dadas. Quando, portanto, quando houve a plenitude dos tempos, quando as condições eram favoráveis para que essa mensagem não ficasse só entre os judeus, entre o povo de Jesus, mas alcançasse todos os povos, para que todos os povos possam ser até hoje povos de Jesus. Por que Deus preparou esta salvação? Porque nós saímos da presença dEle. Nós escolhemos seguir a voz do acusador, que apareceu como se fosse um anjo de luz e nos seduziu. É a história que nós lemos na Bíblia, Gênesis capítulo 3. Buscamos outros caminhos e nos desesperamos nestes caminhos.
mas Deus estava sempre nos chamando. Vem. Deus preparou essa salvação, porque conhecendo a nossa realidade, conhecendo a nossa vida, sabia e sabe que só Ele pode nos propiciar a salvação. O que Ele preparou? Isto, a salvação. E aí poderíamos dar muitas definições de salvação. Implica numa condição de quem está perdido. Eu tenho um péssimo sentido de orientação. Se eu entro numa casa de várias lojas, quando eu saio de uma e pego o corredor, eu tenho que olhar, pensar de onde é que eu vim e para onde é que eu vou. Espiritualmente só somos assim. De onde é que eu vim e para onde é que eu vou? Claro que vocês não têm essa dificuldade orientativa que eu tenho. Alguns talvez tenham, homens talvez, né? Ficam perturbados daquelas muitas luzes, não sabem bem o que estão sequer ali fazendo. Apenas uma brincadeira para mostrar que a salvação é exatamente olhando para Jesus, sabermos onde nós estamos e para onde nós vamos. A salvação, diz a Bíblia, é o estabelecimento de um relacionamento de paz entre nós e os homens, entre nós e Deus. Nós, homens, estamos guerreando contra Deus, mas Deus não está guerreando contra nós. Nós é que estamos contra Ele. Assim mesmo, Ele oferece a sua paz. É por isso que Jesus Cristo na cruz diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pedindo isso ao Pai, a Deus, em relação àqueles que o levavam à agonia da cruz. Nós somos rebeldes contra Deus, mas assim mesmo o Deus amoroso diz: vem. Quando você briga com alguém, meramente no plano teórico, aqui ninguém briga com ninguém. Quando você briga com alguém, o que você faz com essa pessoa? Se você for muito bonzinho, você ignora. Se você for bonzinho. Se for realmente um cara legal, você ora por essa pessoa, porque Jesus manda a gente orar. Mas vamos ser francos. Como orar por um vizinho que do nada não gosta de você e te maltrata e odeia você? Se você for muito crente, muito santo, você vai orar por ele. Não é verdade? Nós fazemos guerra contra Deus. E o que Ele faz? Nos amaldiçoa? Não. Nos evita? Não. Continua com os braços estendidos em nossa direção. Porque Deus quer paz entre nós e Ele. Não entre Ele e nós. Porque entre Ele e nós há paz. Não há entre nós e Ele. Ele quer que nós experimentemos esta paz. A cruz, então, que nasce na manjedoura, é precisamente esta oferta de reconciliação que Deus propicia para nós, para aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Ao longo deste ano eu repeti aqui um conceito que quero trazê-lo outra vez à nossa consideração, à sua reflexão. Muitas vezes pensamos em vida eterna como aquela que começa quando nós morremos. É uma boa definição, mas é imprecisa. A vida eterna é aquela que continua depois que nós morremos, porque ela começa aqui e agora. Eu às vezes ouço alguém dizer: o inferno é aqui. Bem, a Bíblia não diz isso, mas eu posso dizer que o céu é aqui. O céu começa aqui, quando nós nos reconciliamos com Deus. Aí então nós somos imersos numa vida de paz com Deus, de vida eterna. Essa é a história do Natal. Por isso cantamos que o Salvador chegou. E conclamamos que todos acolhamos o Rei. E a Ele, somente a Ele, nos rendamos. É por isso que os cristãos
apesar de suas falhas, de nossas falhas pessoais, os cristãos proclamam o Evangelho, proclamam a boa notícia, que a luz já veio, a luz já raiou, a separação que outrora nos fazia distantes de Deus já não existe mais, porque nasceu Jesus. E o convite é que todos nós possamos provar o que é justo e bom. E o que é justo e bom é o nosso Salvador. Quem preparou essa salvação de que fala Simeão? O Deus Todo-Poderoso e amoroso. Creia nele. Essa é a verdade que Jesus Cristo revelou e viveu. Quando ele preparou? Na plenitude dos tempos. E para cada um de nós preparou hoje, agora. Por que preparou? Porque nós saímos da sua presença. Ele sempre quis conosco estar. E o que ele preparou? A salvação, a paz com ele, a reconciliação com ele, a vida eterna aqui, agora, que continua pelos séculos dos séculos, milênios e milênios, miríades e miríades de anos, séculos e milênios. Por isso cantamos, e em pé o faremos, que chegou o Salvador. Nós vamos orar agora e após esta oração vamos entoar que o reino terreal se tornou o reino do Senhor e do seu Messias, o Cristo, que reinará para sempre. Tendo você participado deste culto, muitas vezes, quem sabe a primeira vez, e as palavras aqui cantadas, proferidas, lidas, oradas, alguma dela tocou o seu coração e levam você a pensar em ler a Bíblia, levam você a pensar em desejar receber essa salvação. Após o culto, há material bíblico ali, um exemplar gratuito do Evangelho de João, você poderá pegar para você, e haverá pessoas que poderão orientar você em como seguir esse caminho que chamamos o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Oremos então. Senhor, nesta hora nós te rogamos que o teu amor, a tua graça e a tua comunhão conosco hoje estejam para sempre com todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, hoje e sempre. Amém. Em pé ainda vamos cantar.